igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e quem anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu amor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Pode se sentar, irmãos. Eu vou fazer mais uma oração. Senhor Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que nós temos de estar na tua presença, Senhor Deus, nessa data especial, e pedimos, Senhor Deus, que pelo teu Santo Espírito possa falar, Senhor Deus, aos nossos corações essa noite, Pai amado, concernente a tua palavra, Pai. Que o Senhor Deus ministre, Senhor, ao nosso coração aquilo que nós temos necessidade, Senhor Deus, de ouvir do Senhor e aprender, Pai amado, conforme o teu querer, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja de Éfeso, eu vou falar sobre uma das igrejas, né, que é conhecida como a primeira carta da igreja, escrita às igrejas da Ásia, que é escrito pelo apóstolo João, quando estava encerrado na ilha de Patmos. Se os irmãos têm acompanhado as exposições do pastor, nós já passamos por esse texto, mas eu não quero entrar em mérito de interpretação do Apocalipse ou visões de como devemos interpretar, mas falar sobre este amor da igreja de Éfeso que foi perdido, o amor que foi deixado. Para você ter, irmãos, noção, e a gente se basear um pouquinho nessa mensagem, eu quero que os irmãos eles possam compreender que a igreja de Éfeso é uma igreja que ela recebe uma atenção especial na escrita do Novo Testamento. Para você compreender o que é a igreja de Éfeso, pelo menos 3 escritos no Novo Testamento falam sobre a igreja de Éfeso. Você vai notar lá que em Atos dos Apóstolos, irmãos, a igreja de Éfeso, ela é mencionada, e nós vamos ver o fervor, que é esse fervor e esse amor que tinha sido perdido durante os tempos, que aqui o Senhor Jesus Cristo, através da escrita do apóstolo João, faz um apelo para que a igreja retorne ao primeiro amor. Nós vamos também, irmãos, notar que o apóstolo Paulo escreveu a epístola, a carta, melhor dizendo, a carta aos Efésios, falando sobre essa igreja. Então é uma igreja que tem, irmãos, uma atenção especial no Novo Testamento. Ela está presente não somente no texto que nós lemos, mas também está presente na carta histórica de Atos dos Apóstolos, e também ela recebe uma atenção especial por parte do apóstolo Paulo a escrever a carta à igreja de Éfeso. Irmãos, e o que é interessante que esse contexto que nós podemos analisar da igreja de Éfeso, que nós vamos ver, assim como João declara, que era uma igreja trabalhadora, era uma igreja que, irmãos, fazia obra, era uma igreja que se dispunha, irmãos, a fazer a vontade de Deus em algum certo ponto, mas é advertida por Deus. Para você, irmãos, ter noção do que é a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo vai escrever a carta aos Efésios, e você vai ver que o teor, irmãos, da carta aos Efésios é um teor totalmente doutrinário e teológico. Quando você vai notar, irmãos, o teor, o peso da carta aos Efésios, que eu particularmente, juntamente com Romanos, que eu gosto bastante, irmãos, de fazer a leitura bíblica, é uma das duas cartas, são as duas cartas mais teológicas do apóstolo Paulo, onde tem o maior conteúdo teológico e também de praticidade de vida cristã. Então você pode notar por este conteúdo da carta escrita à igreja de Éfeso, que ela era uma igreja espiritual, não era como a igreja de Corinto, que quando Paulo a escreve, adverte a igreja de Corinto com relação às suas práticas. O apóstolo Paulo, ele traz algumas exortações à igreja de Éfeso, algumas visões práticas, sim, irmãos, principalmente a partir do capítulo de número 4, mas você vai ver, irmãos, o que é verdadeiramente o entendimento, né, o dogma da igreja, a doutrina da igreja, ao ponto que
Obrigado, meu amado. Ao ponto que nós notamos o quão é bela a carta aos Efésios e o seu conteúdo teológico, o seu conteúdo doutrinário. Então nós podemos também notar da igreja de Éfeso que ela era uma igreja que nasceu, irmãos, demonstrando o amor a Deus. É uma igreja que nasceu, onde os seus membros, as pessoas que faziam parte da igreja, eram pessoas que tinham zelo sim para com a obra de Deus, e também tinham amor para com Deus. Para você, irmãos, notar o que a igreja, quando é escrito lá em Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo de número 18, até o capítulo de número 20, vai falar um pouco de o apóstolo Paulo visitando a igreja de Éfeso, e alguns outros irmãos que também fizeram parte, irmãos, dessa visita e também doutrinaram os irmãos da igreja de Éfeso. Para você entender, passaram pela igreja de Éfeso, irmãos, aquele conhecido Apolo, que pregava com eloquência. Para você compreender, vamos passar pela igreja de Éfeso. Atos 19 vai dizer que Priscila e Áquila, juntamente com o apóstolo Paulo, estiveram na igreja de Éfeso, também doutrinando o Apolo por não conhecer, irmãos, o conteúdo do evangelho segundo a graça de Cristo e segundo, irmãos, o dom do Espírito Santo. E você vai ver que o apóstolo Paulo, ele esteve pelo menos por 3 anos doutrinando a igreja de Éfeso. Ele perdeu grande parte do seu ministério, da sua viagem missionária, principalmente a 3ª viagem missionária, pregando, estando na terra de Éfeso, estando naquela cidade e doutrinando aquele povo, para que a gente possa, irmãos, ter uma base do que é essa visita desses irmãos à terra de Éfeso. Nós vamos notar que o apóstolo Paulo, pregando, irmãos, na igreja de Éfeso, os irmãos que ali ouviram a mensagem, eles se dispuseram a deixar a sua antiga conduta, a sua antiga vida, para poderem ter uma vida nova com Cristo. E eu quero que você deixe isso bem gravado no seu coração. A conversão dos irmãos de Éfeso, irmãos, começou da seguinte forma: o apóstolo Paulo pregando, até a cidade de Éfeso é uma cidade totalmente idólatra. Para você ter noção, irmãos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo era localizado na cidade de Éfeso, que era o templo de Artemis, ou conhecida pelos romanos como o templo da deusa Diana. Era uma cidade totalmente idólatra, cheia de feitiçaria, cheia de ocultismo, cheia de pessoas com filosofias, irmãos, que passavam por aquela cidade e expunham sua filosofia nas praças. Então era uma cidade totalmente idólatra. Mas o interessante é que o apóstolo Paulo, ele pregando na cidade de Éfeso, a conversão daqueles irmãos foi uma conversão genuína, uma conversão, irmãos, onde nós podemos notar o que é mencionado pelo apóstolo João em Apocalipse: retorne ao teu primeiro amor, lembra-se de onde caístes. E quando nós olhamos para Atos 19, verso 18 e 19, diz da seguinte forma: muitos dos que tinham crido pela pregação do apóstolo Paulo e pelos irmãos que ali ensinavam, confessando e publicando seus feitos, também muitos dos que seguiam artes e magia trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, acharam que montavam 50.000 peças de prata. Ou seja, os irmãos de Éfeso, os irmãos daquela igreja ouviram a pregação do apóstolo Paulo, ouviram as doutrinas, ouviram a mensagem de Apolo, ouviram os irmãos Priscila e Áquila, ouviram muitos outros homens de fé, muitos outros que pregavam o evangelho de Cristo, e naquele instante, um povo totalmente idólatra, voltado à magia e ao ocultismo, eles, irmãos, iam e seguiam com seus livros de magia e queimavam em praça pública, dizendo dos seus feitos aquilo que eles praticavam. Então você vai notar, irmãos, que o amor, ele estava assim, irmãos, encurtido dentro daquele povo e do coração, irmãos, daqueles que receberam a palavra de Deus. Então nós notamos que a igreja de Éfeso, ela toma atenção especial. Nós vamos notar para as escritas
do apóstolo Paulo na sua carta, que a igreja é uma igreja doutrinária, e nós podemos também notar na carta a qual Paulo ele escreve, o apóstolo João, melhor dizendo, quando está encerrado na ilha de Pátimos, que ele também reconhece, o Senhor Jesus Cristo reconhece a posição da igreja de Éfeso, nesse mesmo inteirinho, nesse período onde o apóstolo Paulo prega, onde a igreja cresce, onde a igreja, irmãos, vem prosperando, onde a igreja se mantém, irmãos, de pé, até o exílio de João, e no momento que Jesus Cristo vem exortar a igreja, neste período que seria aproximadamente entre 20 e 30 anos, você vai ver que a igreja que vinha, irmãos, falando dos seus feitos, que tinha deixado o ocultismo, que tinha, irmãos, deixado o seu primeiro amor, que tinha deixado pelo tempo o seu primeiro amor, agora é exortada por Deus. Logicamente que eles não retornaram à prática do ocultismo, não voltaram à prática da magia, mas eles deixaram na caminhada e no seu percurso de vida cristã algo que era importante e primordial para o seu crescimento espiritual. Nós vamos entrar no texto, irmãos, para poder entender um pouco do que Jesus fala à igreja. Primeiro, irmãos, pontos que devemos compreender. O verso de número 1 diz: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. O que é mencionado ao anjo da igreja é que Jesus Cristo, ele veio e mencionou a João, ele trouxe a visão a João, para que João pudesse transmitir ao pastor da igreja, e esse pastor pudesse transmitir as 7 igrejas que são correspondentes no período ali, irmãos, a qual é mencionado como o período das 7 igrejas da Ásia. Então, irmãos, João tem a visão, ele vai passar ao anjo da igreja e ele começa escrevendo: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda dos 7 dos candeeiros de ouro. Então, o que nós podemos, irmãos, entender, essa mensagem não é somente para a igreja de Éfeso, e ela também não é, irmãos, sobre a placa igreja, irmãos, presbiteriana renovada. Essa mensagem, ela também cabe a nós particularmente. Quando eu prego, irmãos, sobre igreja, eu não quero pregar sobre a placa da igreja, eu não quero trazer uma mensagem para que você possa, irmão, jogar para o irmão do lado a responsabilidade, e nem menos eu jogar a responsabilidade de ter uma vida cristã saudável. Então, irmãos, o que é interessante de nós sabemos que Jesus Cristo é aquele quem conserva a igreja nas suas mãos. Nós vamos notar que Jesus, ele tem, irmãos, nas suas mãos e conserva as 7, estão na sua mão direita, e as 7 estrelas, ou seja, as 7 estrelas é a liderança, como nós vimos anteriormente no capítulo de número 1, para você entender. No capítulo de número 1 ele vai mencionar que as 7 estrelas são, irmãos, os líderes da igreja, e os candeeiros são as 7 igrejas. Então Jesus, ele tem na sua mão a liderança da igreja. Jesus, ele tem na sua mão, irmãos, o cuidado da igreja. Jesus, ele tem na sua mão, irmãos, o zelo da igreja. Quando nós lemos a palavra conserva, não é simplesmente ter nas mãos e deixar que isso escape do controle, mas Deus, ele mantém a sua, irmãos, a sua igreja dirigida, e mantém a sua igreja, irmãos, sempre de pé. Então, irmão, Jesus Cristo, ele conserva a igreja nas suas mãos. E nós vamos notar no verso ainda de número 1, que esse mesmo Jesus que conduz a igreja, que tem a igreja nas suas mãos, é Ele quem caminha, que está no meio da igreja, é este que faz parte, irmãos, ou seja, Jesus, Ele sabe a obra de cada um que, irmãos, se encontra dentro deste lugar. Jesus sabia, irmãos, a obra de cada igreja, irmãos, mencionada em Apocalipse. Para você ter, irmãos, ter compreensão do que é isso, em todos, irmãos, as 7 cartas é mencionado pelo apóstolo João, que ele, Jesus, quando deixa, irmãos, a mensagem às 7 igrejas, ele diz: eu conheço as tuas obras. Jesus, ele conserva a sua igreja, ele tem a liderança da igreja, mas é um Deus, é um Senhor que sabe o que tem acontecido no meio do seu povo.
Jesus está no meio da igreja, e não é simplesmente na igreja de Éfeso, não é sobre a igreja de Esmirna ou qualquer outra igreja, irmãos, mencionada em Apocalipse. Jesus se faz presente na igreja presbiteriana renovada. Jesus está no meio da sua igreja, e Ele está para poder observar a obra de cada um. Jesus, Ele passeia, e esse, irmãos, anda no meio da sua igreja. É este que, irmãos, conserva na sua mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, anda no meio da sua igreja. E no verso de número 2, ele vai entrar, irmãos, dizendo: eu conheço as tuas obras. Éfeso, irmãos, era filho de Jesus. Jesus sabia o que se passava sobre a igreja de Éfeso. Pastores como o próprio apóstolo João, que também foi pastor da igreja de Éfeso, era uma igreja doutrinária, uma igreja que tinha, irmãos, com a palavra de Deus. Então nós vamos notar que esta igreja, quando surgia alguma doutrina no meio da igreja que não condizia com o evangelho, era uma igreja que combatia veementemente essas doutrinas. Colocavam à prova os falsos profetas, verso de número 2.
e conservavam a sua doutrina e não se rendiam a heresias e falsos ensinos. O verso de número 6 vai dizer sobre a obra dos nicolaítas. Para você entender, irmãos, o que é a obra dos nicolaítas, a qual Jesus odeia e a igreja também odeia, irmãos, os nicolaítas eram um grupo de pessoas que pregavam, irmãos, a favor ou a liberdade de você ter um culto, irmãos, regrado de imoralidade sexual, e também pregavam, irmãos, com relação à feitiçaria. E era, irmãos, uma igreja que estava instalada no meio de uma cidade idólatra, como eu mencionei, irmãos, no início da mensagem. Só que é uma igreja que conservava, e, meus irmãos, ela fazia a prova daqueles que iam e ministravam a palavra. Então nós vamos notar que Jesus reconhece que a igreja é uma igreja que tem palavra, é uma igreja de doutrina, é uma igreja, irmãos, que é sábia no conduzir, irmãos, a obra com relação à palavra de Deus. Nós vamos notar também que Jesus Cristo, ele tem um segundo reconhecimento, a segunda ponta dessa tríade é a perseverança ou a fé. Jesus reconhece que a igreja de Éfeso é uma igreja que tem fé. Conheço tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Verso de número 3: e tens perseverança, e suportastes a prova por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. O que Jesus está falando para a igreja de Éfeso, preste bem atenção. O que Jesus está falando para a igreja de Éfeso é assim: ó, eu conheço o teu labor, sei do teu trabalho, sei da sua conduta com relação à obra de Deus, conheço o seu zelo pelo Evangelho, sei que tem trabalhado, tem crescido, e também sei que você tem suportado aonde você está instalada, tem suportado as perseguições, tem suportado aqueles que se dizem apóstolos e não são apóstolos, tem suportado para que a igreja não seja minada com doutrinas, irmãos, que não venham com relação ao Evangelho. Eu reconheço tudo isso, que vós sois uma igreja que tem conduzido segundo o Evangelho de Cristo. Uma igreja, irmãos, que é perseverante, que se mantém em fé, uma igreja que suporta as provas pelo nome de Deus e que não esmorece na caminhada. Irmãos, na leitura bíblica deste texto, nos passa desapercebido o como nós podemos, irmãos, ter uma percepção errada do que é verdadeiramente o Evangelho engloba, porque nós estamos falando de Jesus Cristo, trazendo uma exortação para uma igreja de Éfeso, e próprio Jesus fala assim: eu sei o teu labor. O próprio Jesus Cristo fala assim: eu sei o teu zelo com a palavra, eu sei a tua doutrina que você tem seguido, eu sei que vocês têm sido perseverantes, eu sei que vocês têm suportado a doutrina que tenta entrar dentro da igreja e combater o Evangelho. Eu sei que você tem, na verdade, resistido a outras doutrinas que tentam entrar para dentro da igreja. Mas, irmãos, o que é interessante é que no verso de número 4, Jesus, ele traz uma advertência para a igreja, que parece que desconstrói tudo isso que Jesus Cristo já tinha mencionado sobre a igreja. Irmãos, olhando para o texto, muitas das vezes eu consigo compreender o que é a frieza espiritual que nós mesmos muitas das vezes temos experimentado na nossa caminhada cristã. Você vai entender muito bem do que eu estou falando. O caminhar, irmãos, a sua conduta cristã, os anos que se passam, irmãos, você entrando nesse círculo vicioso que parece que a caminhada cristã virou, irmãos, uma prática normal e uma conduta, irmãos, que vai te levando e meio que empurrado durante os anos. O que é interessante, irmãos, que esse povo da igreja não deixou de trabalhar. Este povo da igreja de Éfeso não deixou de perseverar, não deixou de ter fé e esperar, irmãos, no tempo ao qual Jesus Cristo retornaria. E por que Jesus Cristo no verso de número 4 fala: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor? Quando, irmãos, nós na caminhada cristã olhamos para a nossa vida, no nosso
momento de conversão, no início da nossa caminhada cristã, irmãos, aonde o Espírito Santo de Deus nos levava e onde nós fazíamos grandes coisas para o Senhor e continuamos fazendo a mesma obra. Muitas das vezes continuamos no grupo de louvor, continuamos pregando como estou pregando em cima desse altar, continuamos muitas das vezes fazendo a obra social, continuamos, irmãos, fazendo parte dos grupos da igreja, continuamos vindo à igreja de quarta, vindo à igreja de irmãos de terça, vindo à igreja de quinta, vindo à igreja de sábado, de domingo, continuamos praticando as mesmas obras, mas ainda existe uma essência que tem se perdido com o tempo. Como nós podemos, irmãos, olhar para uma igreja, irmãos, e para um povo, e para nós como indivíduos, que, irmãos, tinham um labor lá no início da caminhada, e no decorrer dos anos nós vemos esse labor, irmãos, se esvaindo, esse amor se definhando, irmãos, e continuamos praticando as mesmas coisas. Quando nós olhamos para a nossa obra, isso, irmãos, é logicamente que eu quero trazer com relação à minha vida, como eu vivo no Evangelho, na caminhada que eu tenho andado com Cristo. Não é somente, irmãos, eu estudar, não é somente eu me formar, não é somente ser o conhecedor da palavra de Deus, não é somente eu me inteirar do que a palavra do Senhor diz, não é somente, irmãos, de ser conduzido muitas das vezes pela palavra, ou melhor dizendo, ser instruído pela palavra em alguns pontos, mas Jesus, Ele fala que tem faltado a essência do amor dentro da igreja. Imagine, irmão, Jesus Cristo, e particularmente olhando para nós como indivíduo, como igreja, e dizendo: eu sei do teu trabalho, eu sei que você lidera as irmãs, eu sei que você lidera os varões, eu sei que você tem feito evangelismo, eu sei que você tem lido a Bíblia para poder pregar num culto de domingo, eu sei que você tem ensaiado no louvor, eu sei que você tem vindo nos cultos de oração, eu sei que você tem vindo no culto no domingo, eu sei que você tem esperado em Deus, mas lhe falta o primeiro amor. Imagine, irmão, Jesus Cristo chegando para nós individualmente e vendo que a nossa fé, ou melhor dizendo, o amor que nós tínhamos no início da caminhada, ele foi perdido durante os anos. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Quando, irmãos, entramos no verso de número 5, ele fala: lembra-te, pois, de onde caístes, e arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Jesus, ele não está falando assim, dia após dia, venha aos pés da cruz e se converta novamente. Jesus está falando: lembra-te de onde foi que você deixou esmorecer o vosso amor, aonde que você deixou, irmãos, que tudo pudesse ser apagado. Lembra, retorna e volta às práticas do amor, a prática daquilo que você tinha anteriormente. Olhando, irmãos, para a advertência dessa igreja, eu posso olhar para a minha vida como cristão, olhar, irmãos, para a minha conduta durante os anos, para o ministério que Jesus entregou nas minhas mãos, para o zelo que eu anteriormente tinha para com as obras de Deus, para o trabalho, irmãos, amoroso que fazia, não somente porque era uma obrigação em fazer aquilo que tinha sido colocado em minhas mãos, porque com o passar dos anos parece que torna-se um fardo pesado. Você vem na igreja, mas com pesar, você faz parte do louvor, mas porque você, irmãos, tem que fazer parte do louvor, ou você tem que fazer aquilo, ou que você tem que praticar. O que Jesus, irmãos, ele olha, não é o que você está fazendo. Por isso que Jesus, irmãos, ele menciona para todas as igrejas: eu estou no meio da igreja e sei as tuas obras. Jesus não está olhando como eu estou olhando a cada um. Jesus não está falando, irmãos, do teu labor, ele não está olhando para o pastor Ederson pregando no culto de domingo. Jesus está olhando, irmãos, para o meu dia a dia, muitas vezes o meu desleixo de fazer a obra de Deus. Jesus está olhando muitas das vezes, irmãos, para o descaso que nós temos em fazer a vontade de Deus.
bonito tocar os instrumentos, é bonito, irmãos, eu amo pregar a palavra de Deus, mas Jesus fala assim: você devia se empenhar muito mais, você devia ter o amor que tinha no início, você deveria retornar e voltar à prática das primeiras obras. Não seja aparente aos homens, porque Jesus Cristo, Ele não olha simplesmente, irmãos, aquilo que as pessoas veem. Jesus, Ele não olha o pastor Ederson pregando em cima desse altar, irmãos, desse púlpito. Jesus olha o Ederson desleixado, que não leu a Bíblia muito bem. Ele olha muitas das vezes que poderia estar lendo a Bíblia com mais eficácia, se empenhando mais para poder fazer algo melhor e se empenhar muito melhor. Jesus olha muitas das vezes aquela pessoa que poderia se empenhar melhor em trocar um instrumento para Deus. Quantas das vezes temos feito desleixadamente a obra de Deus? Eu sei o teu trabalho, eu sei o teu labor, eu sei a tua perseverança, sei a tua conduta diária, mas, irmãos, olhando tudo isso, parece que essa tríade dessa obra que, irmãos, é mencionada por Jesus Cristo com relação à igreja de Éfeso, irmãos, parece que o pilar do amor, ele faz com que tudo possa ser ruído. O interessante, irmãos, que eu quero trazer uma similaridade com relação ao que é escrito aqui, e irmãos, algo que é escrito pelo apóstolo Paulo na igreja de Corinto, a carta de 1 Corinto, quando o apóstolo Paulo no capítulo de número 13 vai falar sobre amor. Você vai notar, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios, capítulo de número 13, falando sobre o amor, ele anteriormente, no capítulo de número, irmãos, 12, ele vai falar sobre dons espirituais. No capítulo de número 14, ele vai falar sobre dons espirituais. E no capítulo de número 13, que é no meio, irmãos, ele vai falar sobre a prática do amor, irmãos, do dom supremo, que é a prática do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, então a igreja de Corinto era uma igreja que tinha dom, uma igreja que falava em línguas, uma igreja que profetizava, uma igreja que fazia a obra de Deus, uma igreja, irmãos, que estava ali, irmãos, se empenhando, como a igreja de Éfeso. Eu sei o teu labor, sei a tua conduta, sei o teu procedimento, sei a tua perseverança, mas está faltando no meio de vós o amor. O Jesus, quando ele menciona aqui para a igreja de Éfeso, ele fala assim: eu conheço as tuas obras, sei do teu labor, da tua perseverança, eu sei de tudo que você tem sofrido, colocando os apóstolos à prova. Mas aí ele vai: mas tenho porém contra ti que abandonaste o meu primeiro amor. E no verso de número 3 ele vai dizer: também tens contudo que odeia as obras do Nicolaitas, ou seja, é obra daqui, é obra de lá. Mas Jesus fala assim: mas contra ti eu tenho porém que tu não praticastes as primeiras obras, e tenho contra ti que tu abandonastes o teu primeiro amor. Irmãos, eu estou falando desse texto por muitas das vezes identificar, irmãos, o que passava com a igreja de Éfeso na minha própria vida, e eu quero que os irmãos entendam que isso pode, irmãos, acontecer com a vida dos irmãos também. Olhar muitas das vezes que nós temos praticado algumas obras, mas desleixadamente, e deixando, irmãos, de seguir a prática do que é ministrado aqui pelo Senhor Jesus Cristo. A igreja tem que ter labor, tem fé, tem perseverança, estão andando, mas eu, andando no meio da igreja, eu observo o amor. O texto de 1 é dom, mas não amor. O texto aqui de Éfeso, vamos notar, é labor, é perseverança, mas não amor. Você sabe o que é isso, irmãos? Muitas das vezes lemos, muitas das vezes nos aprofundamos, buscamos conhecer, mas é o que o irmão Tiago mencionou. Nós somos como aquele homem que olha diante do espelho, e logo em seguida, quando, irmãos, não estamos mais à frente do espelho, não lembramos da nossa própria face. Somos homens que leem, que ouvem, mas não praticam verdadeiramente as obras do Senhor.
Paulo destaca dentre a fé, a esperança e o amor, lá no texto de 1 Coríntios. Porém permanecerão a fé, a esperança e o amor, só que a maior dessas é o amor. Assim também, irmãos, no texto que nós lemos, entre o labor e a perseverança dos Efésios, a coluna que na verdade deve sustentar tudo é a prática do amor. Nós somos muito, irmãos, prontificados a poder falar com toda veemência. Eu não estou falando, irmãos, estou falando generalizado e me incluo no meio. Falamos com toda veemência, irmãos. A palavra de Deus diz isso. A palavra do Senhor faz isso quando nós temos que acusar alguém. Nós encontramos texto bíblico para poder, irmãos, falar sobre a vida alheia. Vamos falar sobre uma conduta do irmão, encontramos vários textos bíblicos. Mas, irmãos, com relação à nossa própria vida, nós não encontramos nenhum. Sabe o que é isso? Você tem labor, você se empenha com a leitura bíblica, mas lhe falta ser conduzido pelo amor. O quão sério, irmãos, é abandonar este amor? Tenho, porém, contra ti que abandonaste a primeira lua. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependa-te, e volta à prática das primeiras obras. E o que é a consequência de nós não andar segundo essas obras que é mencionado pelo Senhor Jesus Cristo, a prática do amor? Senão, venho contra ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não se arrependa. O que seria, irmãos, mover do teu lugar o teu candeeiro, se nós vemos que a própria palavra menciona em Apocalipse que o candeeiro é a igreja? Imagine, irmãos, uma igreja que tem nome de igreja, que tem culto que parece igreja, tem um segmento de amor, tem uma oração, tem, irmãos, um momento de devoção. Está no meio dela, Jesus fala assim: olha, arrependa-te de onde caíste, porque senão você não vai fazer parte da igreja. É isso que Jesus está trazendo à igreja de Éfeso. Eu tirarei do meio de vós a minha igreja. Vai continuar fazendo culto, vai continuar louvando, vai continuar pregando, continuar fazendo as mesmas obras, só que Jesus, irmãos, ele vai ser como a igreja de Laodiceia: eu estou à porta e bato. Então, moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E a promessa que nos é deixada para a gente encerrar, irmãos, o texto no verso de número 7: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando nós falamos sobre a árvore da vida, isso nos remete à salvação que nós teremos em Cristo. Então, irmãos, trazendo do que Jesus menciona para a igreja, ele fala assim: pode trabalhar, pode ter perseverança, mas se não tiverem o amor no meio de vós, vocês não tomarão da árvore da vida para que pudesse se alimentar dela, porque somente isso é dado aos que vencerem. O que Jesus deixa, irmãos, de advertência para nós como igreja, é que nós possamos analisar a nossa própria vida. E, irmãos, encerrando essa mensagem, nós podemos destacar essa tríade de obra, trabalho, perseverança e amor. E, irmãos, nessas três colunas que sustentam a vida cristã, nunca deixamos ruir a coluna do amor no meio de nós. Amém? Eu te agradeço por oportunidade, em nome de Jesus.